Anvisa autoriza compra de 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca. A Anvisa autorizou a importação de 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. Mesmo assim, a vacinação ainda pode levar pelo menos um mês para se iniciar. Isso se deve ao fato que a vacina ainda precisa ser aprovada pelo órgão para ser administrada no público em geral, bem como após a chegada das doses, a agência regulatória ainda precisa certificar de que estão em condições de uso. A diretora da Anvisa, Meiruzi Souza Freitas, declarou que não tem lógica pensar que a Anvisa é contra a vacina, dizendo que a agência tem seguido procedimentos que são similares em qualquer parte do mundo para autorização emergencial de uma vacina. Então, mais uma atualização quanto à vacinação, a chegada de vacinas no Brasil, né? Nós tivemos a Anvisa autorizando a importação de 2 milhões de doses da AstraZeneca. Nós temos ouvido muito comentário sobre a Pfizer, que é a vacina desenvolvida a Pfizer, que é uma outra vacina desenvolvida contra o coronavírus, que já está em uso na, na, na Inglaterra, no Reino Unido, nos Estados Unidos, ela já está sendo administrada e em alguns outros países do mundo. O Coronavac, que é uma vacina desenvolvida por uma empresa chinesa em parceria com o Instituto Butantan, que também já chegaram várias unidades, várias doses da vacina, principalmente para o estado de São Paulo, no Brasil, e a gente tem a AstraZeneca também. A AstraZeneca é uma das vacinas mais promissoras, porque ela não precisa das mesmas condições de armazenamento tão peculiares e tão específicas quanto a vacina da Pfizer, e ela tem um custo mais barato, ela tem um custo de todas as vacinas em pesquisas e em desenvolvimento já administradas, ela que tem o custo mais barato. Ela é uma das mais promissoras para atender principalmente os países menos desenvolvidos, os países com menos condições econômicas de comprarem as vacinas mais caras e que principalmente não só o custo da vacina, quanto também o custo do armazenamento, de atender às condições necessárias de armazenamento das vacinas, né? Primeiro ponto, eu já tenho feito esse ponto aqui com muitos, né? É lógico que tem que ter calma, nós já noticiamos aqui tentativas de instrumentalização da Anvisa por parte do presidente Jair Bolsonaro, que já teve evidências de estar indicando para os cargos de diretoria da Anvisa pessoas diretamente ligadas à sua ideologia de serem contrárias à vacina para justamente atrasar a autorização das vacinas que são importadas. Nós tivemos aí, eu li para vocês a informação, a declaração de uma das diretoras da Anvisa, que é uma diretora que ela não foi nomeada como indicação política, ela exatamente um cargo técnico, ela ocupa um cargo de direção técnico dentro da Anvisa, dizendo que a Anvisa é um absurdo dizer que a Anvisa é contrária à vacina, ela não é a agência regulatória, ela não é contrária à vacina, ela só tem procedimentos burocráticos internos para a autorização, mesmo que emergencial, das vacinas que serão administradas internamente. Então, nós não tivemos ainda nenhum pedido emergencial de autorização de nenhuma das vacinas ainda no Brasil, nenhuma das empresas pediu a autorização emergencial, a Anvisa ainda está esperando relatórios finais de dados dos testes
para proceder às autorizações que estão sendo chegadas, mas a autorização emergencial ainda não foi pedida junto à agência. Ela autorizou a importação da AstraZeneca e mesmo essa importação ainda pode ser que leve um mês, pelo menos um mês, pode ser que leve até mais, para que as vacinas sejam diretamente aplicadas na população brasileira. Então, primeiro a gente ter calma quanto a quando vai começar a vacinação. Primeiro, como eu tenho reiteradamente falado nesse canal, não existe plano de vacinação por parte do governo federal, né? Isso já está claro em todos os pronunciamentos do presidente Jair Bolsonaro, em todas as suas falas. Não existe plano nacional de vacinação. Durante esse período de férias aqui, nessas últimas semanas de dezembro nessa última semana de dezembro, nós tivemos noticiado pela imprensa de que a licitação para a compra de seringas por parte do Ministério da Saúde foi um fracasso. Né? Eles conseguiram comprar os 3%, apenas 3%, garantir a compra de apenas 3% das seringas necessárias para a vacinação. Então, um completo fracasso de qualquer planejamento federal para uma vacinação emergencial da população brasileira. Então, nós temos, quanto a isso, um completo fracasso de logística e de gestão federal. Né? Nós temos o ministro da Saúde, o Pazuello, indicado militar, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, sob a lógica de que ele não é da área de saúde, mas que entende de logística, e a gente vê fracasso atrás de fracasso, atrás de fracasso, e desperdício de dinheiro e verbas públicas quanto ao tratamento das políticas de vacinação. Então, o primeiro ponto é esse. Mesmo seguindo todos os procedimentos burocráticos, e são necessários esses procedimentos para que a gente tenha autorização de uma vacinação segura para a população brasileira, mesmo assim deve-se levar pelo menos um mês para o início da vacinação por causa dos necessários procedimentos para a autorização da vacinação. Mesmo que a gente tenha condições de chegar, isso pode demorar um mês. Não vejo, e aqui uma projeção minha não é uma projeção particular minha, não é algo que eu estou trazendo de notícia para vocês. Não vejo vacinação no Brasil sendo iniciada antes de março e abril. Antes de março e abril, pelo menos até metade de março ou início de abril, não vejo vacinação sendo iniciada no Brasil. As importações da AstraZeneca, por exemplo, devem chegar em fevereiro, e aí você vê a própria técnica da Anvisa dizendo que levaria pelo menos um mês para se iniciar a vacinação. Então, a vacinação deve-se iniciar em março ou abril deste ano. Não vejo isso sendo realizado antes. A Pfizer, que é uma das vacinas já sendo administradas em outros países, ela, por exemplo, teve a sua utilização emergencial autorizada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Isso pode agilizar a autorização emergencial brasileira, mas como eu disse já aqui nesse tópico, não tem nenhuma vacina atualmente aqui no Brasil, nenhuma farmacêutica aqui no Brasil que pediu autorização emergencial junto à Anvisa. Último ponto, mesmo com a vacinação, mesmo iniciando a vacinação no Brasil, não significa que o estado de pandemia e as medidas necessárias de isolamento podem ser abandonadas. Vacinei hoje, posso me aglomerar amanhã, posso ir para a praia, posso juntar o pessoal lá em casa, fazer churrasco, fazer tumulto, fazer algazarra lá em casa. Não. Veja países que já iniciaram vacinação de seus cidadãos. Estados Unidos, Inglaterra. Mesmo assim, o número de mortes e o número de casos, os números de contágios do Covid-19 continuam aumentando. E nós já estamos entrando para quase um mês
de início de vacinação nesses países. A Inglaterra, hoje, o Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, acabou de fazer pronunciamento antes de eu entrar no ar, dizendo que a Inglaterra, o Reino Unido inteiro, vai entrar em um novo lockdown, um novo fechamento completo, inclusive de escolas, para diminuir o contágio do coronavírus. E lá já iniciou a vacinação. Foi um dos primeiros países a iniciar a vacinação, está indo para o seu terceiro lockdown. Então, isso é importantíssimo o brasileiro ter consciência, porque a gente não conseguiu levar a sério as políticas de precaução, prevenção contra o coronavírus, nem mesmo no auge da pandemia. Mesmo depois de iniciada a vacinação, pelo menos uns 6 meses, ainda nós vamos ter que seguir os protocolos e de forma rígida, não é fazer aglomeração seguindo protocolos, não existe isso de fazer aglomeração seguindo protocolos. O protocolo é não se aglomerar, não fazer aglomerações, não fazer festas, não participar de eventos de aglomeração, mesmo depois de iniciada a vacinação, por pelo menos uns 6 meses. É importante a gente ter que a vacinação ela tem efeito quando ela é comunitária. E aqui, por último, por fim, nesse ponto, de novo, reiterando para vocês, para a vacinação ter efeito, é preciso uma vacinação coletiva da população brasileira. Essa lógica liberal, individualista, de que, se você quer se vacinar, se vacina, você vai estar protegido, eu não quero vacinar, eu não vou te afetar. Vai afetar sim, vacina funciona, a imunização funciona quando a maior parte da população, praticamente toda a população, é vacinada. Não adianta pretender. E esse discurso de individualismo liberal, ele é tanto da direita que fala, eu não quero, vacina quem quer, que é um discurso do nosso presidente, do presidente Jair Bolsonaro, vacina quem quer. Esse discurso neoliberal da direita e da esquerda. Se o Bolsonaro não quer vacinar, a seleção natural vai atuar e ele vai morrer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona a imunização contra agentes virais altamente contagiosos quanto o coronavírus. É preciso que a gente estimule todas as pessoas que puderem, tiverem acesso, tiverem condições, tanto de saúde quanto condições de ter acesso à vacina, que se vacinem, porque assim nós vamos evitar o contágio. E mesmo com a vacinação, mantenham o máximo que vocês puderem manter as recomendações de isolamento social para controle da infecção do coronavírus. Mesmo depois de iniciada a vacinação, que igual eu coloquei aqui para vocês, é o projeto que no Brasil essa vacinação vai se iniciar em março, final de março, início de abril.